E vamos que vamos! E aula de número 39. Meu Deus do céu, né? 39. 39. Olha, uma notícia boa. Estamos quase chegando na metade. Boa por quê? Porque você já tem conteúdos suficientes para trabalhar e trabalhar bem. Né? Nós olhamos lá naquelas questões do Enem, aquele gráfico do Enem, nós vimos que dos conteúdos que são cobrados no Enem, nós já revisamos pelo menos uns 30%. E aí é com vocês. Não esqueçam, essa foi a nossa primeira aula, que nós falamos sobre o aluno ser protagonista, ele ter, né, a iniciativa de construir e de elaborar todo um conhecimento. 30%, se você for edificando, são 30% que você não vai esquecer nunca mais. A gente dá aquele pontapé inicial, né? A gente instiga vocês, né, com as nossas metodologias de ensino aqui, metodologias ativas, né? E bem ativas, né? Mas, no final das contas, quem precisa ir além são vocês, né? Mas a gente fica aqui nessa esperança de que vocês vão fazer a parte de vocês aí, porque querem alcançar seus objetivos, né? Se formarem aí, fazerem faculdade ou trabalhar nas mais diversas áreas e, com certeza, ter sucesso, né? Sabe o que eu estou pensando? É o seguinte, nós estamos em função do segundo grau, certo? Certo. E cadê o Bhaskara? Ah, é mesmo, gente. Por que ele não veio na aula de hoje? Ele estava aqui. Eu acho que é porque é o seguinte, né? O Bhaskara, ele foi muito inteligente, ele é o cara, né? Ele trouxe aquela fórmula toda, né, do poder da equação. Só que é o seguinte, tem outras maneiras da gente resolver uma função do segundo grau, uma equação do segundo grau. Tem outras maneiras. Vamos mostrar caminhos diferentes. Vamos. Acho que ele preferiu nem presenciar esse momento. Então, beleza. Então, com essa pegada da função do segundo grau ou função quadrática, a gente inicia a nossa aula. Professora Aldelina, bora? Animada? Então vamos junto. Olha lá então na aula de número 39, a gente começa assim. Casos particulares de funções quadráticas. E também vamos trabalhar com uma parte chamada de soma e produto, então, onde nós teremos habilidades para descobrir o x1 e o x2 sem precisar aplicar Bhaskara. Então, dentro desses casos particulares, são como se fossem os tipos de função também, né? Isso e mesmo. aí, a soma e o produto é onde a gente viu, ou vai ver, né, outra maneira de chegar na solução de uma equação do segundo grau sem precisar usar a fórmula de Bhaskara. Beleza. O Bhaskara não precisa se sentir ofendido, porque a fórmula de Bhaskara resolve toda e qualquer equação, mas existem outros caminhos, tá? As habilidades da aula de hoje, vamos ver quais que a gente já adquiriu e quais que a gente ainda vai adquirir. Bom, hoje na habilidade é compreender as funções polinomiais do segundo grau, já entendemos a sua estrutura. A sua definição, né? Isso. Fizemos exemplos? Fizemos. Vamos trabalhar gráficos da função do segundo grau, vamos trabalhar zeros ou raízes da função do segundo grau e também vamos fazer o estudo dos sinais de uma função do segundo grau. Então vamos no caminho aí, complementando todas essas, né, habilidades mostradas aqui. E vamos ao oferecimento da aula de hoje. Olha que legal, que gramado bem aconchegante, bem agradável, né? Olha, cheio de enfeites, aqui uma escola bem rica em detalhes, bem elaborada. Eu fico pensando aqui já, assim, de tardezinha, naquela sombra, você sentado nesse gramado lendo um livro ou fazendo uma atividade de matemática, hein? Olha! O professor Maurício está animado, né? Sentado aí à tardezinha fazendo... pode ser, né? Na sombra, no gramado bem... Quando eu estava presencial na escola, muitas vezes fui para baixo das árvores resolver atividades com os alunos. Por quê? Porque é muito quente, às vezes, dentro da sala, né? Sala de aulas que, por vezes, não tem ar-condicionado. A gente ia para baixo das árvores e fazia aí os cálculos ali no ar livre. Bem legal. Mas e aí, onde fica essa escola? Vamos saber? Vamos descobrir? Olha lá então, a escola da aula de hoje homenageada é a... Escola Fernando Sabino. Tá mais para Fernando Sabido, né? Sabido. No distrito Flor da Serra, em Alto Alegre dos Parecis, é uma extensão da Escola Arthur da Costa e Silva. Então, município de Alto Alegre, um beijo no coração de todos os alunos da Escola Fernando Sabido e também abraço aos professores presenciais. Valeu, galera! Tamo junto! Na nossa cartola mágica, hoje, o que explode lá de dentro é a parte 2 de função quadrática, né? Isso mesmo. E para entrarmos na
parte 2. O que precisamos fazer? Relembrar a parte 1. 1, né? Vem com a gente aqui, então. Olha aí, é claro que o quiz é algo que a gente sempre busca variar aí entre 2, 3 aulas. Por quê? Porque é uma metodologia bem bacana, que a galera gosta, mandam fotos resolvendo, né? E a gente percebeu também que em algumas aulas eles têm gostado muito quando fica no final, porque eles estão ali quentes ainda, já vão respondendo. E olha, tem umas fotos e uns vídeos aí que eles são bem animados, né? Estão ali pilhadão mesmo para acertar tudo. Top, top, top. Então, vamos lá, né? Detectar e investigar se vocês estão entendendo o assunto para a gente poder avançar. Vamos lá? Então, sabendo um pouquinho sobre equação do segundo grau, será que você lembra os tópicos? Hoje não tem nosso amiguinho? Então, vamos lá. Questão de número 1, se liga no slide. Olha lá. Na equação menos 2x menos 3x ao quadrado mais 5 igual a 0, o coeficiente B vale... Ei, volta aqui com a gente. Tem aluno que gritou de lá. Professores... Faltou a vinheta. Faltou a vinheta, né? Realmente, verdade. A gente havia esquecido. Então, para não ficar nada a desejar aqui, solta a vinheta que é a hora do quiz. A hora do quiz! De boa, agora sim. Agora então sim. Vamos lá. E o pior é que o tempo da chamada, os alunos já estavam respondendo a pergunta já. E eles já sabem a resposta. Na equação, menos 2x, menos 3x quadrado, menos 5. Quem é o Mais B? 5. Mais 5. Mais É tanto 5. menos que eu fiquei empolgada. Mais 5, quem tem valor de B? Menos 3. Tem que organizar. Menos 2, 0 ou 5. Muita calma nessa hora. O B Atenção é o aos segundo? detalhes. B é o segundo, né? O B é aquele coeficiente que acompanha o x. Não é o segundo na ordem, não? Então depende de onde está, né? Olha aí, atentos aos detalhes, é isso que faz diferença, né? Vamos à resposta correta? Quem é o B? O B é menos 2. Mas ele estava no começo? Como assim? Pode isso, Arnaldo? Pode. A ordem, a estrutura da equação está ao contrário, não é? Ela é ax ao quadrado mais bx. Então, B é o que acompanha o x. Vamos lá, olha lá, vamos marcar ele? Olha na telinha, então, o nosso B é quem acompanha o nosso x, independente da sua posição, né? Então, olha aqui, o B, quem tá grudadinho no x, é o menos 2. Teve gente que de cara aí, rapidinho, já quis responder que era o menos 3, né? E não se atentou aos detalhes aí de x, x quadrado e tudo mais, tá certo? Beleza. Então, vamos lá agora, pergunta de número 2. Para encontrar o valor das raízes em uma equação do segundo grau, usamos x igual a menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. Usamos d igual a n ao quadrado menos 3n dividido por 2. Usamos p igual a t ao quadrado menos t. Ou usamos a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. E o legal é que cada uma dessas 4 equações aqui representam coisas diferentes na matemática. Todas existem, mas só uma é usada para calcular as raízes. Qual é? Qual delas? Tchan, 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 tchan. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3, com certeza. X é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. É esse o caminho que o nosso amigo Bhaskara nos trouxe, né? No poder da equação, usando o Bhaskara, a gente tem a solução. O único detalhe da do Bhaskara é que o Bhaskara botava aqui dentro, né? B ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Que a educação matemática, com o tempo, tirou. Por quê? Porque o delta ele tem uma função específica na hora da função. Então, ele tem uma característica para a função, que para a equação nem tanto, mas para a função é muito importante. Beleza, beleza? Beleza. Então, vamos à pergunta de número 3. Olha lá. Na equação do segundo grau, 2x ao quadrado menos 32 igual a 0. Uma das raízes é 0, 4, 32 ou 16. Fica a dica, experimenta as alternativas rapidinho. No lugar do x, experimenta o 0. Depois, experimente o 4. Depois, o 32. E depois, o 16. Rapidinho, você tem que zerar. Tem que zerar, tem que dar 0. O que são as raízes da função? É aquele valor que zera a minha equação. Ou seja, é o valor que entra na máquina de calcular, que na saída é 0.
Tem que dar 0. Isso mesmo. Tempo! 2x² menos 32 igual a 0. E aí, quais? Temos raízes aí e uma delas é 0, é 4, é 16 ou é 32? Quem lembrou também como resolver uma equação incompleta, não é? Tá facinho, facinho. Nós ensinamos, né? As completas e as incompletas. Já? Já? É o 0? Não. Vamos lá, 0². 0. Vezes 2. 0. Aí, então, dá menos 32, Menos não 32. deu. É o 4? 4²? 16. Vezes 2. 32. Menos 32. 0. Então é o Então, a 4. resposta correta é o 4. Mas a gente também pode resolver a incompleta, né? Pode. Vamos lá resolver a incompleta? Como seria? O x², 2x² igual a 32 positivo, né? Passou Tá para o outro lado. Isso, foi lá para o segundo membro. Tá multiplicando, vai passar dividindo, né? 32 dividido por 2 é 16. X é igual a mais ou menos a raiz Quadrada de 16. Ou seja, o x vai ser igual a mais ou menos 4. Temos um x1 positivo e um x2 negativo. Só que aqui perguntou só uma das, né? Raízes. Então, uma delas é o 4 positivo. Certo? Certinho. Número 4, a pergunta é... Resolvendo as equações do tipo ax² igual a 0, o resultado é... Ah, tá dentro das incompletas também. Sempre 1? Sempre 2? Sempre 0? Ou sempre o valor de A? Bom, boa pergunta. Até porque resolvendo a equação. Tá genérico, né? Mas lembrei agora. Nós falamos os casos genéricos também. Falamos. As possibilidades de resultados. Eu lembrei agora. Verdade. E aí, sempre 1, sempre 2, sempre 0 ou sempre o valor de A? Tchan, 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 tchan. Estamos aí a passos largos na matemática do primeiro ano e assim a gente vai longe. Quando a gente resolve uma equação desse tipo aqui, ela é incompleta, né? Não tem B, não tem C. Nesse caso, o que acontece com o resultado? É sempre 0. 0. É a letra C. Isso, até porque para zerar essa equação, basta o x ser 0. Qualquer outro valor não vai zerar. Não é? Como eu quero zerar a equação, tem que saber que o x sempre vai ser 0. Quando a gente tem aqui, ó, x² vai ser igual a 0 dividido pelo A, seja ele quem for, o resultado disso sempre vai ser 0. E a raiz quadrada de 0 é 0. E tudo vai dar 0. Vamos aqui à última perguntinha? Vamos lá? Última perguntinha do nosso quiz de hoje. As raízes da equação do segundo grau incompleta, x² menos 3x igual a 0, são 0 e menos 3, 1 e 3, 0 e 1/3 ou 0 e 3. E aí a gente vai esperar um pouquinho, né? Para eles pensarem. Essa daqui é mamão. Uma raiz eu já sei. Isso. 1 é 0. 1 é 0. Então a letra B não é, né? Isso. Eu até lembro que a gente falou assim, anota aí, sempre que for incompleta em C, uma das raízes sempre vai ser 0. Só falta a outra raiz. E aí, olha aqui pra gente. 1 a gente já sabe que é 0 sempre, então, certo? se eu já sei que 1 é 0, então é só resolver uma equação do primeiro grau agora? Sim. 1 é 0 e a outra é menos 3? É 3 ou é 1/3? E agora, José? E eles devem ficar assim, né? Caramba, eles não fazem silêncio pra gente responder. É mesmo. Mas no dia da prova do Enem, você tem que entender esse detalhe. Até o psicológico vai contar. A gente tá indo para o banheiro, levanta e senta. Fiscal, posso ir ao banheiro? É o fiscal dando informação, falta 20 minutos, falta 2 horas. Agora, a pior parte é a porta. E a cadeira, que de vez em quando começa a dar aquela desequilibrada também. O ar-condicionado. E é menino que tem tique nervoso aí, é tique nervoso, os né? Biscoitos, fica com a perninha. Os bombons, são todos os fatores que são externos, mas que nós temos que nos acostumar. Já sabem a resposta? É isso que a gente faz aqui, né? Fica incomodando, em vez de deixar eles raciocinados. Eu acho que eles colocam no mudo lá. Vamos colocar no mudo só? Ai, será? Ai, que arrasado agora.
Olha aí, se não colocava, agora deu a ideia, né? É verdade, né? Não podia ter. Coloca no mundo. Ai, Só lê só a questão e responde na hora. o professor não fica quieto, né? Fiquei em silêncio agora. Bom, Eles já sabem a resposta? eu acho que já. Acho que já, né? E a resposta correta, as raízes para x² menos 3x igual a 0, ela é incompleta. Uma a gente sabe que é 0. É 0. E a outra é 3. 3. Como a gente consegue isso? Vamos resolver com vocês? Vamos lembrar? Dentro das incompletas, a gente resolve com alguns esquemas, né? Esse aqui é o caso de não ter o C. Quando a gente não tem o C é 0, a gente coloca em evidência, né? E um x² dividido por x vai sobrar x. E menos 3x dividido por x vai sobrar menos 3. Menos 3. Isso tudo igual a 0. Uma resposta a gente já sabe que é 0 e a outra a gente vai ter que perceber agora, porque num produto um dos fatores tem que ser 0. Isso, então X menos 3 igual a 0, então x é igual a 3. Aí eles falam assim, eu fui substituindo. Eu tentei o 3, eu tentei o menos 3, eu tentei o positivo primeiro, já vi que deu certo e acabou, né? Então pode ser, se você substituiu aqui, ó, vamos lá, 3². 9. 9 menos 3 vezes 3. 9. 9 menos 9. 0. Zerou, deu certinho. Isso. E qual a importância de nós estarmos relembrando, resgatando esses detalhes das equações? Porque vocês viram na aula anterior que para resolver a equação do segundo grau, para encontrar as raízes da função, nós temos que resolver as equações. E aí nós sempre ficamos firmes naquele lá, ax² mais bx mais c. Só que nós temos os casos em que é incompleta em b, é incompleta em c, é incompleta em b e c. E eu vou perder tempo fazendo delta e tudo isso aí? Não, eu já sei que tem caminhos mais rápidos e mais práticos. E nós temos outros casos também, não é? Esses casos particulares a gente vai rever, na verdade, porque é o que o quiz já vinha trazendo, mas que a gente quer relembrar junto com vocês. As equações do segundo grau incompletas. Vamos lembrar? Olha lá então, a gente viu elas já lá na unidade 1 e agora a gente vai dar uma lembradinha. Existem equações que o B e o C pode ser 0. Nesse caso, elas são chamadas de incompletas. Vale lembrar, olha aí, vale lembrar que a fórmula de Bhaskara resolve toda e qualquer equação do segundo grau. Então, galera, aqui, ó, então se você, fica calma aí que vale lembrar, se você faz pela a equação de Bhaskara, não tem problema. A professora, essa incompleta aí, eu não entendi, eu não gostei, eu gosto de resolver tudo pelo Bhaskara. Pode. Fica à vontade, só que a gente ensina estratégias, mecanismos de você fazer os cálculos e as situações resolver com mais agilidade. Isso. Qual a função de ter mais agilidade? No dia da prova do Enem, você só vai ter 3 minutos em média por questão. E vocês perceberam que as questões do Enem não são questões tipo, dada a função do segundo grau, determine a raiz. Não. Ele vai falar sobre o vírus, vai falar sobre um satélite, um asteroide, e vai te contar a história de como que aconteceu. Vai. Para depois te fazer a pergunta. Vai mesmo. E aí, os 3 minutos viram 2, ou 2,5, ou 1,5, dependendo do tamanho da questão e dependendo do meu entendimento da questão. Porque se eu acabei de ler tudo e não entendi nada, eu vou fazer... Que? Aí vai ter que voltar de novo, aí é pior. Né? Então vamos agora relembrar alguns tópicos que a gente já fez no quiz, mas agora a gente pega de novo aqui com vocês. Vamos lá? Olha lá no slide então. Toda vez que a gente tiver B e C igual a 0, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a parte de estar multiplicando, vai passar dividindo. Mais confortável, né? Então, é bem confortável isso aqui, porque a gente sabe que sempre vai dar 0. E a raiz de 0 é 0. Então, nesse caso, x1 vai ser igual ao x2 e vai ser igual a 0. Certo? Certo. Esse aqui é aquele caso que a gente está com o B igualado a 0, né? Então, aqui, ó, nesse aqui, a gente tem o B0 e o C0.
A gente só tem o A vale 2. Aqui o A vale 4, o B eu não tenho e o C vale menos 100. Como a gente vai Então, fazer? nessa primeira, se eu jogar no Bhaskara, também dá certo? Dá certo. Olha, vale lembrar que o Bhaskara resolve toda e qualquer equação do segundo grau. Tá? Perfeito. E aí, quando a gente tem o caso do B igual a zero, aí a gente vai fazer como se fosse uma do primeiro grau. Isso. Tudo que tem x no primeiro membro e o que não tem, a No gente segundo passa membro. para o segundo. 100 dividido por 4, porque está multiplicando, vai passar dividindo. Vai dar 25. 25. E a raiz quadrada de 25, que é a operação inversa da potência, é 5. Então, o meu x1 vai ser 5 positivo e o x2, 5 negativo. 5 negativo. Beleza. Agora, esse caso já é aquele que Aquele do o meu quiz, né? C é 0, né? Esse é o do quiz. Esse é o do quiz, ou seja, vamos colocar em evidência. Se eu dividir 2x quadrado por x, sobrou 2x. 2x. Se eu dividir o 4x por x, sobrou 4. 4. O x1 eu já sei que é 0, É 0. sempre. E o 2x menos 4 é E o 0 2x também. menos 4 a gente resolve, né? 2x igual a 4. X é igual a 4 dividido por 2. O meu x2 vai ser 2. Perfeito. Beleza? Professora Aldelina, lembrou Beleza. dessa? Vale lembrar. Certinho? Certinho. Então, a gente relembra junto com vocês e fica tudo certo, tudo bem. E agora, um novo momento. Agora chegou aquela situação, né? Aquele momento em que o nosso amigo Bhaskara fica um pouco decepcionado. Olha aqui. Quando ele tá nessa circunstância, ele voltou. Vem mais pra cá, vamos ver. Ele, não sei se ele gostou muito da ideia, mas a gente vai dizer aqui pra galera, pros alunos do primeiro ano da mediação, que tem um outro jeito de resolver, sem ser por Bhaskara. Tem. Todo e qualquer também? Tem uma especificidade, né? Que é a questão do A ser sempre igual a 1. Mas quando não for, também tem uma equaçãozinha, Dá né? pra fazer também. Então, meu amigo Bhaskara, você foi sempre muito útil, muito, né? Ainda é. Né? Mas a gente precisa te falar que esses outros caminhos, às vezes, facilitam a vida do aluno, a vida do Pode professor. ser? Pode ser? Ele não tem muita expressão, né? Mas eu acho que ele concorda, né? Vamos lá, então, agora falar de soma e produto. Ou seja, soma e produto das raízes que vão te ajudar a resolver uma equação bem mais rápido. Olha lá. Na soma e no produto, presta atenção, agora é com você. Soma e produto das raízes. Com a utilização de métodos, né, podemos determinar as raízes de uma equação do segundo grau, sem aplicar a fórmula de Bhaskara. Só observando os coeficientes A, B e C. Muito bem. Só assim, né? Então, respeitando a formação dessa equação, com base na soma e no produto das raízes. Então, olha aqui, ó, a gente vai ver situações quando o A é igual a 1. Vamos chegar mais perto? Vem cá juntinho com a gente. Temos aqui uma equação semelhante àquela que a gente tem lá do tipo, né? De forma genérica. Isso. Como é que é a nossa genérica? AX ao quadrado mais BX mais C. E aí, nesse caso aqui, então, quando o A é 1. O A é 1. Então, quer dizer, quando o A é 1, o B é a minha soma. O inverso, o oposto do B é a minha soma. Isso, o oposto do B já vai ser a sua soma. E o P é o mesmo C, ou seja, o C que está lá na sua equação já vai ser o produto. Não, calma. Tá, mas calma. a soma de quem? O produto de quem? Não estamos entendendo. Eles estão ali, tipo assim, que soma, produto, mas está somando quem? Está multiplicando quem? Calma, sentou, respira. Vamos lá compreender esse detalhe? Vamos, porque a gente vai explicar com bastante exemplos e com certeza vocês vão entender, tá bom? Olha lá. Quando a gente fala de soma e produto, é como se a gente usasse a seguinte questão. Por exemplo... Vamos imaginar aqui essa nossa equação do segundo grau. X ao quadrado menos 7x mais 10. Beleza. Soma é o quê? É uma operação de adição, né? Eu vou ter duas parcelas e, como nós falamos, essa soma vai ter que ser igual ao nosso B. Quem é o B? 7.
O B é 7, né? Negativo. Aham, por quê? Porque ele sempre vai vir com sinal oposto, né? Isso. Então, a nossa soma vai ser o 7 positivo, porque é o inverso do que está ali na equação, tá? A soma, ela é o inverso, ela é menos B, tá? Se o B é 7, menos 7, vou ficar com o valor positivo. E quem é o produto? É o C. É o C, então normal. é o 10, né? É o 10 aqui, ó, beleza? Beleza. Então, vamos lá, eu tenho que pensar em dois números que somando dá 7 e multiplicando dá 10. Somando dá 7, ó, eu tenho 1 mais 6 dá 7, não é? Pensa aí, vamos pensar junto aqui. Vamos aqui, ó. Dois números que somando dá 7 e multiplicando dá 10. Aluna Thalita, sabe essa? Eu acho que o jeito mais prático é pensando nas somas, nas possíveis somas. Aí eu prefiro pensar no produto. No produto é mais fácil? Eu acho. Qual é a multiplicação que dá? Ah, top. A nossa aluna Thalita aqui, ela arrasa. Olha aí, quais são os números que multiplicando dá 10? 1 vezes 10? Eu tenho 1 vezes 10. 1 vezes 10, mas 1 mais 10 dá 7? Não. Não dá. 2 e 5? 2 e 5 dá 10. 2 vezes 5? Dá 10. 10. E 2 mais 5? É 7. É 7? Uau! Então a resposta é o 2 e o 5, porque somando dá 7 e multiplicando dá 10. Então as raízes dessa equação do segundo grau 2 e 5. é 2 e 5. Aí eles Então, falam, não, professor. Quer dizer que se eu pegar ali e colocar b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, calcular o delta, achar depois o x, eu vou achar no final 2 e 5? 2 e 5. Tenta aí. E aí tem aluno lá falando assim, e por que não ensinaram isso antes? Por que não me contaram essa novidade? Porque ninguém entra numa floresta, numa mata, assim de cara e vai abrir no caminho, não. A pessoa tem que entrar antes, olhar o território, para depois fazer a picada, fazer a aberturazinha, fazer a trilha. Então, primeiro você tem que conhecer a floresta. Você já sabe o delta, já sabe o básico. Se numa questão de sufoco, de prova ali, você lembrar daqui, beleza. Se não lembrar, tem que fazer o delta. Não E se tem você jeito. quiser comprovar, a hora da prática, né? A hora de exercitar. Pega x ao quadrado menos 7x mais 10 e faz, né? O passo a passo. Usa o Bhaskara que você vai achar 2 e 5. E aí fica a dica, mas é muito simples. Será que é sempre simples assim? Será? Vamos a mais um exemplo aqui junto com a gente. Podemos até ficar aqui. Agora vamos pensar. Temos uma outra equação, ó. X ao quadrado mais... Chega mais perto aqui pra gente Pertinho. pensar junto. X ao quadrado mais 8x mais 15, né? Igual a zero. Eu já sei que eu preciso de dois números que tem que dar o sinal contrário do B. Contrário do B. Então, Vai se ficar tá menos mais 8, vai ficar menos 8. Já ficou difícil Já agora. ficou Menos difícil? 8. E eu preciso multiplicar dois números e dar 15. Então, somando é menos 8 e multiplicando dá 15. Mas pode ser números... Qualquer número real? Pode ser número positivo, pode ser número negativo, isso aí não tem problema. Então vou dar uma dica para eles. Vamos começar pelo produto. Não, posso dar uma dica para eles? Olha, lembra que no produto tá positivo. Então os números podem ser os dois positivos ou os dois negativos. Falou e disse. Não é? Porque deu positivo, eu lembrei lá da multiplicação agora. Menos com menos dá mais e mais com mais também dá mais. Né? Então pronto. Vamos no produto? Eu prefiro começar pelo produto. Lá, ó. O que vai dar 15? 1 vezes 15? 1 vezes 15? Mais 1 mais 15 não dá menos 8. Não. Vamos lá, vamos ver. 3 vezes 5 3 vezes 5, 15. Só que 3 mais 5 3 dá mais 8. 5 dá 8. Positivo. Mas eu quero 8 negativo. Se eu somar dois números negativos, a minha resposta vai ser o número negativo. É uma soma de dívida, não Soma é? de dívidas. Eu devo 3, eu devo 5, eu devo 8. Então agora as minhas respostas foram negativas. Então olha aí o detalhe, né? Muita calma nessa hora. Se eu somar menos 3 e menos 5, eu tenho uma dívida somada de menos 8. E se eu multiplicar 3 vezes 5, 15, e a regra de sinais para a multiplicação é menos com menos, mais. Então você já anota aí. Quando o produto for positivo, os elementos desse produto, ou seja, os fatores, podem ser os dois positivos ou os dois negativos. Quando a soma for negativa, pode ser que eu tenha dois números negativos somando ou um negativo e um positivo, sendo que o negativo vai ser maior. Só que nesse caso, no produto, vai mudar o sinal também, porque são diferentes. Isso vai muito da prática, tá? É quase um quiz aqui. Vamos lá para mais uma aqui? Vamos continuar aqui. Vamos lá. Agora a gente tem uma outra equação. X ao quadrado mais x mais um menos x 12. mais um x
Menos 12 igual a zero. Então, eu preciso de dois números que, somando, Dê somando, menos 1. tem que dar menos 1. E multiplicando tem que dar E multiplicando tem que dar menos 12. menos 12. Ó, aí nesse caso agora, seguindo a mesma linha de raciocínio, se o produto for negativo, significa que uma parcela, um fator é positivo e o outro é negativo. Então 1 vezes 12, né? Vamos começar pelo produto. 1 vezes 12 é 12? É 12. Aí, mas para ficar negativo, pode ser Um dos dois tem que ser negativo. o 12 negativo. Ou um, tanto faz. É. Em qualquer caso vai dar 11. Ou positivo ou negativo. Então não dá, né? Não dá menos 1. Vamos lá, 3 vezes 4. 3 vezes 4 é 12. 3 vezes 4 é 12, É não 12. é? Vocês estão conseguindo chegar junto com a gente aí nas possíveis soluções? Ó, um jeito legal. Você pode montar uma tabelinha e colocar, assim, porque você está estudando. Monta uma tabelinha e coloca lá as multiplicações que vai dar 12. Tanto usando números negativos com positivos nessa combinação. Lembrando que aqui o resultado é negativo. Então, um é positivo e um é negativo. Então se é assim, 3 vezes 4, 12. Eu vou dizer que o 4 é negativo. Então vai ficar 3 positivo e 4 negativo. Eu tô devendo 4. Eu tenho 3 para pagar, fico devendo 1. Então deu certo, ó. É o 3 e o menos 4. E se eles tivessem testado ao contrário, menos 3 e 4, o produto daria certo. Mas menos a 12. soma ia dar Mas um a positivo. soma ia dar um positivo. Então é questão de treinar e ir encontrando essas habilidades. Certo, né? Então, é claro que isso aí é treino, né? Vamos fazer mais umas? Olha lá. Vamos lá no slide agora. Eu tenho x ao quadrado mais 9x mais 14. Então, eu preciso de dois números que somando dá o contrário do b, menos 9, e multiplicando vai dar o c, que é o 14. Então, Quais são esses números? Como o produto deu positivo, significa que os fatores são todos negativos ou todos positivos, certo? Certo. Então é só descobrir quem que dá 14. Pode ser 1 vezes 14. Mas pode ser 2 vezes 7. 2 vezes 7 também. 2 vezes 7 é 14. E 2 com 7 dá 9? Dá 9. Menos, né? Tem que ser negativo. Então os dois negativos, são duas dívidas. 2 negativo e 7 negativo. Vamos esse aqui agora. Somando tem que dar o contrário do B. O B é 1, vai dar menos 1. E multiplicando menos 12, já fizemos, né? Acho que já. Já é o 3 e menos 4 aqui, ó. É que veio repetido, tá bom? Beleza. Então, mas aí acontece um detalhe, né? Isso tudo acontece quando A é 1. E quando A não é 1, né? Quando a gente tem o coeficiente A diferente de 1. Bom. Aí a soma e o produto são geradas por uma pequena equação, né? Para a soma a gente tem menos B sobre A. Dividido por A. Isso, e para o produto a gente tem o C sobre A, tá? Então até aqui é importante o detalhe de encontrar o A, o B e o C. Sim, até aqui a gente precisa dos coeficientes, né, que acompanham as variáveis na equação, Isso. né? O outro detalhe, se a questão estiver pedindo soma das raízes ou produto das raízes, como acontece muitas vezes, né? Sabendo que numa equação do segundo grau, as raízes são x1 e x2, determine a soma e o produto. Pá, tu vai lá e faz isso aqui. Se ele pedir para você encontrar as raízes, isso aqui você está achando a soma e o produto só. Aí depois, usando o raciocínio lógico e a você parte acha as raízes, né? intuitiva, você vai verificar quais são as possibilidades de dar aquele produto e depois, beleza, então já sei quem são os fatores. Como é que eu vou combinar? Um é negativo, o outro é positivo? Os dois são negativos ou os dois são positivos? Olha aí. E aí né? você faz. E aí a gente vai ver exemplos junto com vocês. Olha lá. Então, quando a gente encontra as raízes da equação utilizando soma e produto, existem situações quando o A é diferente de 1. Ou seja, o A é 2. Se o A é 2, eu preciso aplicar a equaçãozinha, né? Menos B sobre A A. soma vai ser menos B sobre A, ou seja, né? O menos 10 é o B e o C é 12 e o A é 2. Então, vamos substituir. Eu tenho menos 10 sobre 2, ou seja... 5. 5, né? Positivo. E o produto vai ser o C sobre A, que é 12 sobre A, é 6. Eu preciso de dois números que somando dá 5 e multiplicando dá 6. Quais são esses números? Bom, para somar dá 5 e multiplicar dá 6, acho que é 2 e 3, né? Fácil, né? 2 e 3. 6. E 2 mais 3, 5. É eles Facinho. mesmo. Então, a resposta, tudo isso que a gente já está achando aqui é o x1 e o x2, são as raízes, tá?
Vamos a outro exemplo. 3x ao quadrado menos 9x mais 12. Faz O mesmo nosso A processo, não é 3. 1, o nosso A é 3, então a gente precisa identificar de uma maneira diferente fazendo o uso da nossa equaçãozinha aqui, menos B sobre A e C sobre A. Menos B, quem é o B? O B é menos 9. Sobre o A, que é 3, vai dar 3 3 positivo. E o 12 é o C, então 12 sobre A, que é o 3, 4. 4. Então eu preciso de dois números agora, que somando dá 3 e multiplicando dá 4. E aí? E agora, peraí, multiplicando dá 4. 2. 2 2 vezes 2, 4. 4. Só que 2 mais 2 não é 3. 1 e 4, então. 1 vezes 4, 1 vezes 4 é 4. mais 1 mais 3. 1 mais 4 não dá 3. Ah, então menos 1 e 4. Menos 1 e 4. É, vai dar menos... Não, mas aí o produto dá menos 4. Então vamos conversar aqui rapidinho. Olha só o detalhe importante. Olha só que coisa importante. Ai, meu Deus, então... Sem desespero, gente. Chegou nesse ponto e não precisa ficar desesperado. Olha só os detalhes que nós temos. E daí a grande importância e o grande ponto de nós termos revisado tudo antes. Eu preciso encontrar dois números que multiplicados resulta em um número positivo. Beleza. Só que eu preciso encontrar uma soma que também dá positivo. Então, quer dizer, para dar positivo, os dois têm que ser positivo. Nós não encontramos dois números que multiplicados fiquem positivo, nem que somado vai dar aquele 3. Não vai dar. Algo de errado não está certo, Algo né? de errado não está certo. Vamos verificar por quê? Olha lá. Quando acontece uma situação que você não acha a solução, calma, galera. O que vai acontecer? Nós vamos verificar por que a gente não encontrou resposta. A gente pensou e não encontrou. O que aconteceu nessa situação, né? O nosso delta deu negativo. Ou seja, não existe raízes reais. Então é por isso que a gente pensou e não encontrou a solução. E isso acontece, às vezes, em algumas situações, tá? Então, se você não encontrar a solução, pode ser que tenha acontecido algo desse tipo. Tá bom? Beleza. Vamos lá, praticando mais um pouquinho, temos uns minutinhos. Vamos lá, encontrar a soma e o produto, né? Por quê? Porque aqui não é 1, é menos 1. Então não é 1, então temos que usar as equações. Achamos que a soma é 8. E o produto é? E o produto é 7. 7. Precisamos de dois números, né? Que somando dá 8 e multiplicando dá 7. Acho que 1 vezes 7. 1 vezes 7, 7. 1 mais 7, 8. Mas já estava bem fácil. Por que ficou muito direto isso daí? Porque 7 é um número primo. 7 é um número que não tem outro jeito de você encontrar. Ah, mas como é que eu vou lembrar de tudo isso? Né? É a grande pergunta que fica. Como é que eu vou lembrar de tudo isso? Olha, eu não sei, eu só sei que foi assim. Porque Deus quis assim, gente. Não, é brincadeira. É treino. Um dia um aluno falou para mim bem assim, ele perguntou, professor, tá muito difícil? Eu falei, não, cara, eu achei até fácil. Aí ele falou assim, também o senhor é professor? Eu falei, grandes coisas, né? Ele falou, mas o senhor vê isso todo dia. Eu falei, opa, que bom que você, achou a solução. Um bom médico, verificou o problema e já encontrou a solução. O senhor vê isso todo dia. Então é só ver todo dia que vai conseguir fazer também do mesmo jeito, né? Não precisa ser muito, tá? Destaca lá um conteúdo tipo função do segundo grau. Para estudar a função do segundo grau, tem que estudar a equação. Daí você viu que tem lá as regras do jogo de sinais, tem lá a adição algébrica, tem tudo isso para você poder desenvolver bem o assunto. E essas aqui a gente vai sempre desenvolver usando o raciocínio lógico, né? Porque a gente tem que pensar em dois números que somados dá isso e multiplicados dá aquilo. Mas é claro, é um outro caminho de resolver uma equação do segundo grau. Para quem gostou, nossa, me amarrei, adorei. É só pensar ali e tem, às vezes, né, não cansa de fazer a fórmula de Bhaskara, porque realmente ela é trabalhosa, ela é longa, né? Então fica à vontade, usa e abusa da soma e do produto. Verdade. Brincando com os números? Brincando o que vocês com acham? os números. Qual será o desafio da aula de hoje? Só para gênios está lançado o desafio. 2 é igual a 6. Não, se 2 é igual a 6, 3 é igual a 12, 4 é igual a 20, 5 é igual a 30, 6 igual a 42. Então, 9 é igual a... Olha, gente, então ele está dizendo que o 2 é igual a 6?
E que o 3 é igual a 12? E que o 4 é igual a 20. E o 5 é 30? Que o 6 é 42. Aí eu acho que eu já entendi, mas preste atenção. Ele quer 9. Tem uma sequência lógica aí, mas ele quer saber o 9. Então tem uma sequência e uma aplicação lógica. Então, tá lançado o desafio. Tá lançado Pense e responda. Tá com você! Então o desafio, você foi desafiado, o Bhaskara tá até escondidinho ali, que ele disse, não. Tá aqui, ó. Depois dessa some desse produto, eu acho que eu vou até me retirar, porque realmente some produto é bem mais fácil, Ele né? tá assim, ó, eu passei anos e anos para elaborar uma equação. Pra vir ficar mais qualquer fácil. um e me dizer um negócio desse. E aí não. o cara vai e aprimora a minha equação. Parabéns, parabéns. Me recuso. Vamos lá, ele tá então. dando parabéns. Tá feliz da vida. Vamos às atividades de sala? Já já a gente tá de volta.